O Por Aí em São Caetano do Sul, do blog Cidadãos do Mundo, está no ar. Hoje vamos conhecer a história cativante da jornalista, escritora e editora paulistana Thaís Matarazzo, que se enveredou pela área literária desde 1999 e já publicou 41 livros autorais desde 2011 e criou seu próprio selo independente no ano de 2015, pelo qual publicou até agora mais de 300 obras de diferentes autores. A escritora também se define uma historiadora autodidata, afinal, muitos de seus trabalhos descrevem personagens anônimos e importantes como Irene Coelho, uma brasileira de coração português, e mais recentemente sobre a vovó do Pito, uma preta velha que se destacou no cenário paulistano, que nasceu em 1823 e faleceu em 1934, aos 110 anos, no livro Vovó do Pito e o Menino Paulo. Thaís também é uma militante incansável do coletivo São Paulo de Literatura. Nos últimos anos, a escritora tem enfrentado o maior desafio de sua vida, com muita resiliência, que é descrito de uma forma sensível por ela em 4 obras sobre sua trajetória atual como paciente oncológica. Uma rica história de vida. Thaís, obrigada pela participação no programa do blog Cidadãos do Mundo. E eu gostaria que você contasse a sua história para a gente. Eu me chamo Thaís Matarazzo, tenho 40 anos, sou paulistana, estou aqui em São Caetano, né? Caetano nesse sarau modernista convite da Ana Maria Rocha. E eu sou jornalista de formação, mas muito antes de ser jornalista, eu já era pesquisadora histórica. Sempre gostei muito de história do rádio, músicas antigas, histórias do século XIX. Então, frequentava bibliotecas lá em São Paulo, principalmente Mário de Andrade, no Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. E assim fui acumulando muito material, né? Porque eu sempre estava assim, escrevendo. Era isso antes da internet. Não, temos a internet, mas não tinha computadores, e-books assim, à disposição. Aí eu comecei a escrever para o meu blog, um blog pessoal, que eu falava de música, de eventos em São Paulo que falavam de música brasileira, né, música portuguesa, que eu trabalhei também durante muitos anos com a comunidade portuguesa no Clube Português de São Paulo, na biblioteca, no departamento cultural. Então eu trabalhava com eventos, amo Portugal também, já estive lá várias vezes, e fui, assim, isso foi sendo material para os meus primeiros livros, né? E depois aí eu fui dos contos, das crônicas, da poesia. Aliás, eu comecei escrevendo poesia, depois que eu fui para as biografias, né? E isso tudo fez com que eu lançasse meu primeiro livro somente em 2011, com o apoio da comunidade portuguesa, porque eu não tinha compreensão do mercado literário. E aí, dali pra frente, eu lancei 41 livros. Depois que eu descobri o caminho, aí ficou mais fácil, né? Aí, então, em 2015, no início de 2015, eu abri uma editora independente, chamada Editora Matarazzo. E desde então eu publico não só os meus livros, como de outros autores também. Nós temos no catálogo atualmente, nós estamos com 7 anos, né, no mercado, temos 320 livros. Né? Isso é muito bacana. Isso, e fizemos muitas antologias, onde nós demos suporte, oportunidade para vários escritores que, assim como eu, um dia não sabia por onde começar, né? Começaram através da gente. Nós fazemos muitos concursos literários, né? Tudo gratuito, sempre a fim de fomentar a poesia e a literatura. Eu faço parte de um coletivo, qual sou fundadora, chamado Coletivo São Paulo de Literatura. A nossa principal função é a função social. Então, nós vamos a escolas nas periferias de São Paulo e nas grandes São Paulo. Viajamos já por várias cidades brasileiras, sempre fazendo concursos, distribuição de livros, oficinas de escrita criativa, tudo de maneira gratuita, a fim de fomentar a literatura. E a literatura é minha vida, né? Como eu falei para você, eu sou solteira. Então, eu quis me dedicar o meu tempo à minha carreira e não me arrependo de nada. Então, fui vindo. E em 2019, eu descobri um câncer de mama avançado. Foi um diagnóstico tardio e, é claro, é sempre um susto, né? Mas eu entendi que, ao mesmo tempo que eu estava doente, eu não precisava abandonar os meus sonhos e meus objetivos, apenas ajustá-los.
E eu fiquei muito triste na ocasião que eu descobri, né? Mas acontece que a literatura, a família em primeiro lugar, né? A família e os amigos em primeiro lugar. E eu não contei assim para quase ninguém. E quando eu tornei pública a minha doença, eu fiz através de um livro. Eu falei, eu vou contar num livro. Então o livro se chamou Alegria e Gratidão, Palavras de um Coração. Foi lançado em janeiro de 2021 de forma online, né? Que nós estávamos ainda naquele período de reclusão e tudo. E aí a gente lançou uma versão impressa e-book e graças a Deus vendeu bastante. Então eu ajusto, como eu disse, eu ajusto os meus sonhos, né? Aí conforme vem chegando a vacina, as pessoas foram se vacinando, as bibliotecas, né? Eu trabalho mais com lançamentos de eventos em bibliotecas públicas. E foi voltando, também voltei, né? Falei, não vou ficar de fora, não. Mesmo fazendo quimioterapia, mesmo tendo perdido o cabelo, eu digo assim, posso ter perdido o cabelo, mas eu não perdi a boa disposição e a vontade, né? Eu comparecia, lancei livros, fiz eventos, que eu sempre exerço liderança, né? Dentro da editora, dentro desse grupo que eu falei, o Coletivo São Paulo de Literatura. Contei, graças a Deus, com o apoio dos meus amigos, ninguém me tratou com preconceito, muito pelo contrário. Eu pensava assim, as pessoas não vão mais querer fazer livros com a editora Matarazzo porque eu estou doente. Muito pelo contrário, continuaram fazendo, acreditando. Quando eu não estou bem, eu aviso, entrego tudo dentro do prazo e assim vou levando a vida. E hoje, você vê, estou aqui em São Caetano provando que eu sou muito mais do que o câncer. Eu já era e continuarei sendo a país. E aí você tem outras publicações que vieram, né, após a primeira, né, que você vai mostrar pra gente agora. Depois que eu fiz o Alegria e Gratidão, eu escrevi Um Dia por Vez, Crônicas de uma Paciente Oncológica. Lancei alguns eventos do Outubro Rosa do ano passado, né? Que eu conto em crônicas sobre o meu primeiro ano de tratamento, mas eu ainda tinha cabelo, que eu fazia tratamento com quimioterapia oral. Mas depois disso, em outubro do ano passado, eu precisei para as quimioterapias endovenosas. Aí eu perdi meu cabelo, né? Aí por isso que nessa outra capa, que são da minha amiga Camila Gilce, né? Que ela é artista plástica, eu já apareço aqui de turbante, que eu não me adaptei às perucas. E eu conto que eu quero ser um girassol, ter sempre o meu semblante voltado para o sol, para a luz, para o luminoso, nunca para as trevas. Porque no fundo o que a gente precisa ser na vida mesmo é luz para o mundo, né? E você pode ver que os girassóis em plantações, quando eles não há sol, eles não ficam caidinhos, eles ficam um virados para o outro, um passando energia para o outro. Então, no exemplo das flores, a gente tem que trazer para a vida, né? Muito bom. E aí teve um quarto livro também, né? Isso, é um livrinho, ele é um pouco assim mais, não digo tristonho, ele fala um pouquinho mais daquele período da aflição da diversidade, né? Ele chama Vamos de Prosa, Café, Prosa e Poesia. Então ele tem ilustrações do meu amigo Ulisses Galete, e para cada ilustração eu escrevi uma pequena crônica, porque ele é um livro pequenininho, tamanho 12 por 12, né? Onde eu conto que, apesar de tudo, no fim, vamos tomar um café e ser felizes, né? Aproveitar o dia. E Thaís, para a gente concluir nosso bate-papo, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência de historiadora autodidata, né, que aflorou e resultou, né, todas essas publicações que você já fez. Olha, foi uma situação assim bem engraçada, né? Eu sempre estava escrevendo sobre os artistas de rádio, história dos outros, né? Histórias que envolviam o Brasil, coisas do Brasil. Aí eu conheci o poeta Paulo Bonfim, e antes dele conheci a Tatiana Belin, que é escritora de livros infantis, que eu digo que os dois foram os meus mestres. Eu aprendia durante as conversas, né? Eram aulas, não eram conversas. E o Paulo Bonfim falou assim, olha, você fica escrevendo tanto sobre os outros, você pode um dia ter problemas de direitos autorais, por que você não escreve sua história? Eu disse, a minha história, que graça tem a minha história do seu jovem e tal, né? Ele disse, não, você pode contar a história da sua família, a história do seu bairro, suas histórias de vida aqui no centro de São Paulo, você circulava muito pelo centro, né? Aliás, continua sendo minha região preferida, apesar da decadência. E aí fui que eu comecei a escrever umas crônicas, sobre como eu comecei a escrever, o que significava literatura para mim. E aí, então, se abriu mais um leque, né, dentro da minha produção literária. E dentro de todos os textos, o que eu mais gosto de escrever é crônica. Eu acho a poesia muito
difícil. Você tem que ter muita rima, você tem que estudar bastante e tal. Então, eu gosto das crônicas. Obrigada. Obrigada.